Senhor Presidente, Senhor Vice-Primeiro-Ministro, Senhor Secretário de Estado e Senhores Deputados, Senhor Vice-Primeiro-Ministro, reitero a dificuldade, agora também pela repetição, portanto, o Senhor Vice-Primeiro-Ministro é a segunda vez que vem, se não estou em erro, a esta Comissão, mas digamos que o rol de propaganda que vai sendo aduzido pelo Governo já o precede e, portanto, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro limita-se a fazer dele eco com a agravante de que nos disse de antemão que estaria dissimulando quando fizesse esse exercício. E, portanto, vem aqui continuar o fingimento. Finge agora que não gosta do regime de protetorado, mas que gosta do resultado do regime de protetorado. E é por isso que finge que não gosta daquilo a que chama o protetorado. Diz que não gosta do facto de existir um pacto assinado pelo PS, PSD e CDS em Portugal e que isso lhe rouba uma parte da soberania, mas na verdade defende com unhas e dentes toda e cada uma das imposições desse pacto. Porque depois, na verdade, utilizam como uma justificação apenas para levar a cabo políticas que o seu partido aplaude. Portanto, não pode fingir, porque é disso que se trata, é fingimento, que está contrariado, fazendo algo que lhe estão impondo, quando na verdade apenas faz aquilo que quer, usando como pretexto esse pacto, que é chapéu para tudo o que o Governo faz, que na verdade queria fazer e tem gosto em fazer. Tem gosto porque essa é a sua missão, é redistribuir a riqueza formada em Portugal, é assegurar que os grupos capitalistas, os grandes grupos económicos se apoderam de cada vez maior parte dessa riqueza e que o trabalho é cada vez menos remunerado e cada vez mais desvalorizado. Essa é a sua tarefa principal e, portanto, tudo mais é dissimulação, na verdade. E há uma outra dimensão da dissimulação que não deixa também de ser importante desmistificar, que é de que se fizermos mais um esforço, já que já estamos quase na 10ª avaliação, vamos até ao fim, que é para nos salvarmos deste pacto. Todos nós sabemos, e o seu partido não o esconde, que o rumo é para continuar, que o rumo de enriquecimento dos grandes grupos económicos à custa do desemprego, da miséria, da pobreza, é para continuar, que a austeridade é para continuar. Aquilo a que chamam as reformas estruturais, a que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro acaba de dizer aqui que Portugal tem um cumprimento exemplar. Todas essas reformas a que chamam estruturais e que esperemos que em boa hora e o mais rápido possível o povo português faça inverter, são coisas e são objetivos que o seu partido e o PSD defendem ativamente. Portanto, para esse efeito, a ideia de que estão a trabalhar para que a Troika se vá embora daqui o mais depressa possível é absolutamente irrelevante. E isso é apenas uma maneira de tentar fazer com que os portugueses assumam passivamente o roubo que este Governo lhe está a impor. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, sobre o conteúdo propriamente dito da 8ª e da 9ª avaliação e dos relatórios que nos foram dados a conhecer agora em português, depois de já terem sido distribuídos em língua estrangeira, na prática estamos perante aquilo que é o retrato no que toca à descrição das políticas, é o retrato de um país que se afunda por força das políticas que têm vindo a ser impostas. Portanto, é apenas o retrato em números de uma recessão, o retrato em números em desemprego, em destruição de emprego, apesar de o Sr. Vice-Primeiro-Ministro tentar sempre fazer aquele número espetacular em torno da diminuição do número do desemprego, quando, na verdade, sabe tão bem quanto sabemos nós que essa redução apenas se deve ao facto de haver cada vez mais portugueses a ir para fora e de haver cada vez mais portugueses a engrossar o número da população inativa e não ao facto de haver mais emprego, porque, na verdade, e aliás, não é preciso ser o PCP, portanto não são só os comunistas que o dizem, é até o próprio relatório da 8ª e da 9ª avaliação que diz que o emprego total diminui, e não só diminui este ano, como se espera que diminua para o próximo ano. Portanto, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, nem aquilo que tenta mostrar como positivo consegue sustentar contra a realidade. Porque a realidade demonstra-nos que há cada vez mais pobres em Portugal, que há novos pobres em Portugal e que os pobres estão mais pobres e que os poucos ricos estão mais ricos. E a realidade mostra-nos, infelizmente, que as empresas, provavelmente na estatística, aliás, eu estive a ver a estatística, são muitas, de facto, as empresas criadas, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, aproveito sobre isso também para falar das exportações. Há 2.000 novas empresas exportadoras.
num curso ascendente das exportações em valor, há 2.000 novas empresas exportadoras. Faliram só em 2011 e 2012, de forma registada, mais de 20.000 empresas, aliás, quase 30.000 empresas. Num total de 2.000 empresas exportadoras. E depois há um número muito vasto de novas empresas. Que empresas são? Não se traduzem no emprego. Não se traduzem na criação de riqueza. Que empresas estamos a falar? Portanto, não podemos branquear os números tomando a estatística como portadora de um valor em si mesmo. Estes números, se não forem traduzidos no bem-estar das pessoas, no bem-estar da população, dos portugueses que o elegeram, são desprovidos de qualquer valor, de qualquer significado, a não ser até talvez significados preocupantes que subjazem àqueles que o Governo tenta fazer crer. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, nós temos aqui um retrato da destruição em curso no país. Confirma a degradação da situação económica, mas levanta inúmeras questões sobre a próxima avaliação. E sobre a próxima, eu bem sei que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro nos disse aqui que conseguiu bloquear a TSU das pensões, mas também depois não disse que foi buscar muito mais do que isso através das outras medidas que foram tomadas de esbulho sobre as pensões. Também nos disse aqui que há uma taxa sobre a energia, mas depois não nos disse que vai devolver ainda mais do que aquilo que vai tirar aos grupos económicos do setor da energia por via dos descontos no IRC e dessa reforma espetacular que é feita à medida das grandes empresas portuguesas, que pouco ou nada beneficiará as pequenas e médias empresas, principalmente num contexto em que introduzirá ainda mais distorções na concorrência, que já hoje é injusta para as pequenas e médias empresas portuguesas. Depois falou-nos da produtividade e que este Governo é adepto de ultrapassar a crise através da produtividade e não de baixar salários. Mas o Sr. Vice-Primeiro-Ministro até aqui só baixou salários e produtividade. Porque há menos emprego, o emprego total desce, os salários têm sofrido uma contração tremenda e, portanto, era bom que desse algum corpo a essa declaração de princípios absolutamente vazia. E sobre os indicadores ténues da nossa economia, que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro se gaba de ter inventado. O mesmo Vice-Primeiro-Ministro que recomendou humildade a outros, mas pronto, que se gaba de ter inventado a noção dos ténues indicadores e do cuidado ao analisar. Ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro, da parte da oposição, pelo menos da parte do Partido Comunista Português, não há bem uma desvalorização destes indicadores. O que há é uma desmistificação do seu valor absoluto. Porque faça este exercício comigo. Então, imaginemos que num cenário em que o bolo, o nosso PIB, até cresce um pouco. Aliás, neste momento está estagnado, em cadeia e, provavelmente, no final do ano, quando comparado com o período homónimo, estaremos perante uma recessão novamente. Aliás, estaremos, certamente. Mas faça comigo este exercício. Imagine que o bolo fica do mesmo tamanho ou que até cresce um pouco. Mas a fatia dos trabalhadores é mais pequena ainda do que era quando o bolo era mais pequeno. Então, de que valeu esse crescimento económico aos portugueses? Bem, sei que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro faz um grande esforço para não ouvir o que lhe é colocado e para perturbar o seu interlocutor, fingindo que o ignora. Mas faça por favor, este esforço. Porque é importante. De que vale o crescimento económico se ele apenas se traduz em mais apropriação de lucros, se ele apenas se traduz em mais concentração de riqueza e na desvalorização do trabalho? Não é um bem em si mesmo. Mesmo que se verifique um crescimento económico, o que para já não é o caso, portanto, quando continuamos numa recessão. Mas faça esse desafio, de que me interessa a mim que o seu bolo cresça, ou que o bolo das grandes empresas cresça, se o dos trabalhadores continua a diminuir. E é esse reajuste que estão a fazer. E é esse programa que está escondido na Troika, que é o reajuste da distribuição de rendimentos em Portugal. Mais para o capital, menos para o trabalho. E para já termino apenas com a questão da 10ª avaliação. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro foi fugaz quando se referiu à 10ª avaliação. Também admitamos que sobre esta matéria a Troika saiba mais que os ministros portugueses, mas ainda assim deixo a questão. Em primeiro lugar, o que é o plano B? E não diga que não há plano B, porque há plano B, porque se a Troika diz que o plano B é pior do que o atual, é porque existe um plano B, senão não saberia que é pior. Essa é a primeira questão. Qual é o plano B? Se sabe que é pior, é porque sabe o que é. E escusa de tentar dizer que não existe. E em segundo lugar, que fixação é esta
com os salários dos portugueses. Ainda não chega o que já tiraram aos portugueses no privado e no público. Ainda não chegam os cortes nas remunerações do setor público, a compressão dos salários no privado, o desemprego. Que fixação é esta que leva o FMI a praticamente só falar dos salários dos portugueses na conferência de imprensa que faz quando anuncia o último relatório sobre o nosso país? Sobre a 10ª avaliação, inclusivamente, o FMI responde que a 10ª avaliação dará especial atenção aos salários dos portugueses, insinuando sempre que dará uma especial atenção não para os melhorar, mas para os deteriorar. E, portanto, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, era também deixar essa nota sobre o que é que pode descortinar em torno do plano B, que está preparado nas gavetas do Governo, certamente, ou então estão apenas a deitar ameaças para o ar, dizendo às pessoas que se há um plano B é pior quando não têm. Então isso, nesse caso, é terrorismo verbal. Ainda por cima, é uma ameaça vazia, porque se não existe plano B, é uma ameaça vazia. E, em segundo lugar, esta questão dos salários e porquê esta obsessão em cortar nos salários, quando, na verdade, a grande parte da riqueza em Portugal é apropriada pelos grandes grupos económicos. Senhor Presidente, Senhor Vice-Primeiro-Ministro, Senhor Secretário de Estado Adjunto, Senhores Deputados, há pouco o Sr. Vice-Primeiro-Ministro começa por me responder com... nem sequer falei de patriotismo, julgo, na minha intervenção, mas aproveito a questão, ou melhor, aproveito a referência para deixar claro que temos certamente concepções de patriotismo de veras diferentes. É que, para mim, a minha pátria, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, é o bem-estar do meu povo, não são os lucros dos grupos económicos. E, portanto, quando o meu povo empobrece, para enriquecer ao mesmo tempo que o meu povo empobrece, os grandes grupos económicos e os grandes senhores do dinheiro deste país, isso para mim não é uma política patriótica. Poderá ser para o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, eu não questiono, mas então pelo menos convenhamos que as nossas noções são radicalmente distintas. E também aproveito aqui para desde já denunciar esta manobra do Partido Social Democrata e do CDS de tentarem fazer crer que agora quem não apoie o pacto e quem não queira rapidamente cumprir todos os seus preceitos já não é patriota. Portanto, isso é algo que rejeitamos absolutamente. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, disse-nos aqui que primeiro disse que não compreendia e depois disse que o PCP nunca tinha mostrado as alternativas. Bem, que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro não as compreenda, tenho dificuldade em acreditar, mas ainda acredito. Agora, que diga que o PCP nunca as mostrou, rejeito também de forma veemente. Até porque acabámos de discutir o Orçamento de Estado para 2014 e as principais questões, as principais alternativas que o PCP propõe, apesar de não acreditar que fosse possível transformar aquele Orçamento de Estado em algo minimamente aceitável, porque ele era matricialmente negativo, matricialmente antipatriótico, mas apresentámos estas alternativas. E entre essas alternativas estavam, inclusivamente, ir buscar o dinheiro onde ele existe, taxar o capital, aumentar os impostos sobre quem de facto tem a riqueza no país. Estava a renegociação da dívida para libertar recursos públicos para o investimento. Não estava sequer uma rejeição do investimento. Mas estava também a valorização do trabalho, evidentemente, porque não consideramos, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, ao contrário da sua crença, que é o investimento per si que gera riqueza. Só há uma forma de gerar riqueza e essa forma é o trabalho. E os portugueses estão sem trabalho. Porque este governo não permite que os portugueses trabalhem. Porque este governo quer antes que os portugueses estejam no desemprego como um instrumento de chantagem para baixar o preço do trabalho, para baixar o valor do trabalho. Para justificar que se trabalhe por cada vez menos. E, portanto, este governo, ao contrário do que muitas vezes nos tentam fazer crer que combate o desemprego, não. Tem tido uma política ativa de destruição de emprego, aliás, o que se reflete também nas previsões do emprego total para 2013 e 2014, que, apesar do governo continuar a insistir na diminuição dos números do desemprego, continua a decair o emprego total. E o Sr. Vice-Primeiro-Ministro sabe-o. Portanto, há destruição de emprego, aliás, de centenas de milhares de postos de trabalho desde 2011 até esta parte, e tudo indica, nomeadamente a 8ª e a 9ª avaliação, que essa destruição de emprego continua a verificar-se. Portanto, registro apenas que teve tanta dificuldade em falar de Portugal que foi preciso ir buscar notícias mirabolantes, já com, julgo eu, mais de um ano, sobre Cuba, mas que ainda assim lançava novamente o desafio, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Assuma aqui, então,
faça pelo menos uma aproximação do seu patriotismo ao seu povo e assuma aqui que não permitirá, o Governo não permitirá que seja diminuído o valor do trabalho em Portugal mais do que aquilo que já foi. E aproveito para lhe dar nota de que era bom que o Governo fizesse tanta força com a desvalorização dos salários e os cortes dos salários em torno da negociação, como faz para aumentar o salário mínimo nacional. É que não foi preciso negociação nenhuma para vir aqui e o Governo cativar uma boa parte dos salários dos portugueses, nomeadamente dos funcionários públicos. Nem foi preciso negociação nenhuma para a rebaldaria que se passa no privado, em que os patrões unilateralmente impõem cortes salariais aos seus trabalhadores com a ameaça do desemprego. Para isso já não foi preciso negociação nenhuma. Mas para aumentar 10 ou 15 euros no salário mínimo nacional de miséria que Portugal tem, já é preciso a concertação social, porque o Governo não se pode intrometer. Portanto, deixe-nos aqui, de certa forma, pelo menos a garantia de que não permitirá este Governo, de maneira nenhuma, que nas próximas negociações o salário dos portugueses seja um dos instrumentos de negociação. Seria o mínimo que se poderia esperar, tendo em conta, inclusivamente, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que se este Governo fosse de facto patriótico, a primeira coisa que fazia perante a acusação de que o valor do trabalho em Portugal é elevado, a primeira coisa que fazia era ir fazer o levantamento factual e preciso dos custos dos fatores de produção nas empresas e qual o custo relativo do trabalho nesses custos. Qual o custo do trabalho relativo ao total dos custos de estrutura de uma empresa. Para ver se ele de facto está assim tão elevado quando comparado com outros países. Ou se não são as rendas e se não são os custos da energia e outros custos associados ao funcionamento das empresas que de facto penalizam as empresas portuguesas, principalmente as pequenas e médias empresas, e que concentram também essa riqueza nos grandes grupos económicos, nomeadamente naqueles a quem agora o Governo orgulhosamente vai buscar 100 milhões de euros através de uma taxa extraordinária, mas a quem logo devolve tudo isso através do IRC. Portanto, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, eu não sei se ainda temos mais uma ronda, se não, mas não havendo, aproveito apenas para dizer que das várias questões, nomeadamente sobre o plano B, sobre os salários, o Governo continua, e aqui também numa técnica de repetição, lamento informá-lo, a usar exatamente a mesma tática que no passado. Não dizer absolutamente nada, manter tudo blindado até que a Troika venha cá dar as ordens para como o Governo deve fazer. Senhor Presidente, as questões propriamente ditas por esta hora escasseiam, mas o debate político julgo que pudesse talvez continuar por muito mais horas. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, um país que não produz e que produz cada vez menos e que tem cada vez menos soberania do ponto de vista económico é necessariamente um país que não pode ser livre, ou pelo menos totalmente livre. E, portanto, independentemente do pacto assinado, do seu conteúdo, uma política de corrosão da nossa capacidade produtiva ou da sua limitação será sempre uma política de limitação também da nossa soberania política. Portanto, não torna ao fingimento de atribuir única e exclusivamente ao pacto a limitação da soberania. São opções políticas. E, Sr. Primeiro-Ministro, aproveito para dar nota de que o tal arco da governabilidade, que é o arco da bancarrota, que é o arco que gerou a situação em que o país se encontra, porque nós lembramos-nos bem do PSD votar a favor de todos os orçamentos de Estado do Partido Socialista, quando Sócrates era Primeiro-Ministro. Nós lembramos-nos bem do CDS ter abstido em praticamente todos eles, até julgo que em todos eles. Portanto, não podemos dizer que o PS está sozinho nas responsabilidades, tal como nos lembramos do PSD e do CDS terem igualmente responsabilidades políticas na governação do país ao longo do tempo. Portanto, não é justo atribuir única e exclusivamente ao Partido Socialista a responsabilidade pela situação em que o país se encontra. O arco da bancarrota criou a situação e é o mesmo que agora nos tenta fazer crer que vai corrigir a bancarrota que gerou, o que é em si mesmo também um interesse curioso. Portanto, que aqueles que geraram a situação, porque os países não descuidam a sua economia, Sr. Primeiro-Ministro, como disse, criando a ilusão de que isto é tudo a mesma coisa, que tanta responsabilidade tem o trabalhador das obras como tem o grande patrão ou o grande banqueiro. As classes dominantes brincaram com a dívida pública portuguesa. As classes dominantes especularam com a dívida pública portuguesa. Investiram quando tiveram interesse, deixaram de investir quando não tiveram interesse. Incluindo os momentos em que contribuíram para o seu agravamento.
Mas não são as classes dominantes que estão a pagar essa dívida, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. São precisamente os outros que em nada contribuíram para a sua contração. Portanto, não diga que os países descuidaram, tiveram pouco cuidado. Quem descuidou foram os governos e os interesses que esses governos serviam, nos quais se inclui o seu partido, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, o CDS. Portanto, termino apenas com uma nota, porque se não é justo dizer que o PS está sozinho nas responsabilidades, não seria igualmente justo da minha parte deixar de referir que nas sucessivas reuniões que temos tido com a Troika, e ao longo de todo este período, o PS, por mais que tente dissociar-se das políticas que estão a ser levadas a cabo, nunca assumiu estar fora do pacto que foi assinado com o FMI, o Banco Central Europeu e a União Europeia. E, aliás, e julgo não cometer nenhuma inconfidência com as nossas reuniões com a Troika, perante as nossas reuniões com a Troika, o PS é sempre identificado pela própria Troika como um dos fatores essenciais para o bom percurso e o bom desenvolvimento do pacto que foi assinado por esses três partidos e por essas três instituições.